Alô, tudo bem, meus caros alunos? Estou gravando aqui uma videoaula para nós continuarmos, né, nossos estudos aí de matemática financeira, ok? Então, vamos lá aos slides. Hoje eu vou falar sobre juros simples, juros compostos, acréscimos e descontos. Então, vamos ver, porque é um assunto importante, né? A gente utiliza muito aí, né, pessoal? É no nosso cotidiano, né? Nós sempre estamos trabalhando, né, com esses temas importantes. Então, vamos ver aqui nos slides. Espera só dar início aqui aos slides para a gente comentar, né? Os slides é bem mais interessantes, né, pessoal? A aula no Meet, ela fica muito bacana com os slides, né? Então, vejamos aqui. Deixa eu organizar aqui. Então, vamos ver, pessoal. Título da aula, juros simples, juros compostos, acréscimos e descontos. Então, pessoal, nós vivemos numa sociedade capitalista, não é isso? Então, é fundamental, é de fundamental importância aí a gente ter um conhecimento, né, sobre esses temas. Então, juros, porcentagem, desconto, toda hora que você vai fazer uma compra no supermercado, numa loja, né, de roupas, vai comprar um carro, né, uma casa, seja lá o que for, você sempre vai estar lidando, né, com esses conceitos, ok? Então, é de fundamental importância o conhecimento por parte de todos os indivíduos dessa sociedade das ideias e conceitos relativos à matemática financeira, porque a matemática financeira ela está no nosso cotidiano, né? Esses tópicos como porcentagem, que eu já falei para vocês aí, né? Eu já fiz uma videoaula sobre porcentagens aí, espero que todo mundo esteja sabendo, né, calcular a porcentagem. Capital, que é o dinheiro, né? Os juros, que são aqueles valores cobrados quando você faz um empréstimo, quando você faz um financiamento, faz um parcelamento, né? A pessoa que te emprestou o dinheiro, ou então te vendeu um determinado bem aí, se isso foi parcelado, é claro que ela vai querer uns juros, ela vai te cobrar uns juros, né, se você faz um empréstimo, um financiamento. E o montante. O que é o montante, né? Como o próprio nome está falando. É montante. Você vai. Aquele resultado, né, que junta o capital mais os juros. Tá? É um montante aí. Beleza? Então, o montante vai ser o capital mais os juros aí. Então, ó, as páginas seguintes têm esse objetivo, de te ajudar na compreensão desses conceitos de porcentagem, capital e juros e montante. Como, mais importante, como lidar com esses conceitos no seu cotidiano. Né? Às vezes você cai numa armadilha aí, né, pessoal? Muita gente cai numa armadilha aí, faz empréstimos, compra carro, né, financiado. Às vezes você compra um carro, cara, por um valor, à vista é tal. Se você for pagar a prestação, é outro valor, que às vezes sai tão caro, né, o financiamento aí de um carro, que no final do financiamento você acaba pagando aí por 3 carros. É um absurdo. Então você tem que tomar bastante cuidado, tá? Bastante cuidado aí. Então, olha bem, o objetivo aqui é de ajudar na compreensão dos conceitos citados e, consequentemente, na resolução de problemas envolvendo esses conceitos. Ok? Vamos lá. Ó, fundamentalmente, a matemática financeira estuda os procedimentos utilizados em pagamento de empréstimos,
bem como os métodos de análise de investimento em geral. Eu falei para vocês, né? Poupança, por exemplo, investimento, ok? Quando você faz o empréstimo, né, são cobradas taxas de juros. Então você precisa conhecer bem isso, pessoal, para não cair em armadilhas, em graves armadilhas aí. Conheço muita gente, né, que desorganizou, né, a sua vida totalmente aí porque caiu nessas armadilhas de banco, de financeiras. Então tem que tomar bastante cuidado e conhecer bem isso, né? Então isso não impede, ó, porém, que alguns conceitos da matemática financeira, isso aqui é uma coisa importante também, tá? A gente vai estudar aqui os conceitos, por exemplo, de porcentagem. Esse exemplo, a porcentagem, ela pode ser utilizada em problemas que não envolvem dinheiro. Então, por exemplo, ó, que eu coloco aqui interessante, ó. Você pode calcular o percentual de aumento na altura de uma planta, né, em um determinado intervalo de tempo. Está fazendo um experimento aí, né, de biologia, por exemplo, a professora quer a variação de crescimento, né, o quanto que uma planta está crescendo aí durante um determinado tempo, você vai usar a porcentagem para isso, né, para avaliar esse crescimento aí. Ok? Vamos lá. Quando uma pessoa empresta a outro um valor monetário durante um certo tempo, essa quantia é chamada de capital, tá? Ou principal. Eu vou indicar aqui por C. Alguns autores indicam pela letra P. Eu vou indicar pela letra C, é o capital. É isso que eu estou colocando aqui, né? Quando uma pessoa empresta o valor monetário, o dinheiro, durante um certo tempo, é o que nós chamamos de capital, indicado pela letra C. O valor que é o valor que o emprestador cobra pelo uso do dinheiro, porque ninguém dá dinheiro de graça, né, pessoal? O cara te empresta um dinheiro e ele vai cobrar pelo uso desse dinheiro. Certinho? Ou o valor pago pelo tomador de empréstimo é chamado de juros, indicado por J. Então, juros é isso. Isso que é o juros. É o valor que o emprestador cobra pelo uso do dinheiro. Ou o valor pago pelo tomador do empréstimo. Você vai lá no banco, você pega uma certa quantia emprestada lá, faz um financiamento. É claro que o banco não vai te dar isso de graça, né, pessoal? Ele vai cobrar um certo valor durante o tempo que você vai, né, utilizar esse dinheiro aí, tá certo? E essa cobrança pode ser em dias, né, em meses, em anos, depende do tempo que você vai parcelar aí, né, esse empréstimo, esse financiamento, ok? A taxa de juros, que eu vou indicar aqui por I, é do inglês interest, que significa juros, é expressa como porcentagem do capital. Então, ela representa os juros numa certa unidade de tempo. Normalmente, eu vou indicar da seguinte forma: ao dia vai ser AD, ao mês, AM, ao ano, AA, ao trimestre, AT, e assim vai, né? Etc. Aí, ok? Então, a taxa de juros, que a gente indica por I, ela representa os juros, né, que você vai ter que, né, pagar uma certa unidade de tempo aí. Ok? De modo geral, pessoal, os juros no período são iguais ao produto do capital pela taxa. Isso é, os juros é igual ao capital vezes a taxa. Né? Fácil de entender isso, né, pessoal?
Então, você pega lá uma certa quantidade de dinheiro e os juros vai ser dado pelo produto. Desse valor que você pegou, né, que é o capital, vezes a taxa que o banco vai te cobrar, que a financeira vai te cobrar, ok? E o lojista aí, de onde você comprou, né? De onde você comprou aí uma camisa, uma calça, ele vai te cobrar aí. Certinho? Olha bem, ó. Se o pagamento do empréstimo for feito numa única parcela, ao final do prazo do empréstimo, o tomador pagará a soma do capital emprestado com os juros, que chamaremos de montante, e é indicado por M. Entenderam isso aqui, pessoal? Então, o montante é o capital mais os juros, tá? E é o valor, então, pessoal, né, que o tomador, de quem pegou o empréstimo aí, vai pagar, né? Então, você vai pagar o capital mais os juros. Você acaba pagando o capital mais os juros. Isso que é o montante, tá? Isso que nós chamamos de montante. Juros simples. Nessa modalidade, os juros são sempre calculados sobre um valor fixo, que é o capital. O capital não muda. Assim, considerando um capital C aplicado a uma taxa I por período e durante T períodos de tempo, os juros simples da aplicação serão iguais à soma de T parcelas iguais a C vezes I. Fácil de entender isso, né, pessoal? Então, os juros simples, os juros vai ser durante um certo tempo T, né, você vai pagar essas parcelas. C vezes I, mais C vezes I, mais C vezes I, mais reticências, mais C vezes I, T vezes, né? T vezes. Ok? Durante T períodos de tempo aí. Então, portanto, ó, eu tiro que os juros serão iguais, né? Os juros vai ser igual ao capital mais a taxa vezes o tempo, que são os períodos em que você, né, estão sendo aplicadas aí a taxa. Perfeito? Os períodos de tempo onde vai ser aplicada a taxa I sobre o capital aí. Tranquilo, né? Todo mundo entendeu de onde sai essa fórmula? Então, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que a taxa I ela está aqui em porcentagem. Juros compostos, pessoal. Nessa modalidade, os juros são calculados de acordo com o montante acumulado até o período anterior, ou seja, o montante após uma quantidade de T períodos de tempo. Então, ó, o montante MT é igual ao montante T menos 1 mais o montante T menos 1 vezes I. Aqui o capital, ele não é fixo, ok? Ele não é fixo, vai juntando, né? Você vai ter o montante, nós já vimos que é o capital mais os juros. Então vai se acumulando aí. É juros sobre juros, né, pessoal, que a gente fala, né? O chamado juros sobre juros. Então o montante, ó, MT é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Então eu posso escrever o montante MT é igual ao capital que multiplica 1 mais I por cento, que multiplica 1 mais I por cento, que multiplica 1 mais I por cento, reticências, que multiplica 1 mais I por cento. T vezes, né, pessoal? T vezes aí. Onde o T é a quantidade de período de tempo. Pode ser em dias, meses, anos. Perfeito? A fórmula acima é indicada habitualmente sem o índice, escrevendo-se simplesmente assim, ó, o montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Essa é a fórmula do montante. Nós observamos aqui que esse crescimento, pessoal,
É um crescimento exponencial. Então, fazer financiamento, empréstimos, usando juros compostos, é uma loucura, né? Porque você juros em cima de juros e o crescimento do montante é exponencial aí, ok? Então você acaba pagando juros violentos aí, tá? Juros pesados aí. Eu vou fazer aqui uns exercícios, pessoal, né, baseados na teoria que nós vimos. São exercícios simples, aplicação direta das fórmulas, ok? Para a gente entender, para depois vocês praticarem na minha lista de exercícios que eu vou postar para vocês. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, qual o montante de uma aplicação de R$ 12.000 a juros simples, a taxa de 18% ao ano durante 5 anos? Vamos achar esse montante? Então, como é que você resolve um probleminha, pessoal, de matemática financeira? É bom, nós temos uma máquina de calcular, então você faz mesmo aqui no braço, né? Resolve aí na mão, aí, fácil. Juros compostos, a gente vai ver que, como vai ser elevado a t, então você vai trabalhar com potências, né? Você vai ter que fazer, pode ser que você tenha que fazer aí uma conta um pouquinho mais complicada. Aí você usa uma calculadora, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então aqui, ó, tem um capital igual a R$ 12.000, né? Tá lá no exercício. Ele fala, né, qual o montante de uma aplicação de R$ 12.000. Então, R$ 12.000 é o capital. A taxa de 18% ao ano. Como é uma taxa, pessoal, está em porcentagem, eu tenho que dividir por 100, sempre, tá? Então, vai ficar, para a gente colocar na fórmula. Ou então, eu coloco 18 e divido por 100. Mas eu já vou fazer logo essa conversão aqui, tá? Então, a taxa I igual a 18% ao ano, dividindo 18 por 100, dá 0,18 ao ano. O tempo T são 5 anos. Interessante que o tempo está em anos e a taxa também está em anos. Isso é muito importante, pessoal, nesses probleminhas de matemática financeira. Matemática financeira. Sempre a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Se a taxa está em mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa estiver em dias, o tempo tem que estar em dias. Ok? Sempre importante fazer colocar a taxa e o tempo na mesma unidade. Perfeito? Então, ó, eu tenho que o montante é o capital mais os juros. Então, implica que o montante é igual ao capital mais... Mas quem é os juros, pessoal? Os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Isso? Então, daqui implica, ó, que o montante, eu ponho o C aqui em evidência, o montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais I vezes T, né? Facinho essa conta, né? Você coloca aqui, ó, o C em evidência. Todo mundo sabe fazer isso fácil? Todo mundo já viu isso? Muito simples, né? Acho que todos vocês já conhecem, sabem como fazer isso, ok? Então, eu tenho que o montante é o capital que multiplica 1 mais I vezes T. Portanto, ó, o montante será igual, capital é 12.000, que multiplica 1 mais 0,18 vezes 5. Perfeito? Então, o montante será igual a 12.000 vezes 1 mais 0,18 vezes 5. Só você fazer a continha aí, pessoal. 0,18 vezes 5, faz essa multiplicação, dá 0,9, né? Se soma com 1, dá 1,9. Calculando, então, esse produto aí, 12.000 vezes 1,9, dá um montante igual a R$ 22.800. Ok? Certinho? Muito fácil, né? Vamos ver agora o exercício número 2. Um capital de R$ 20.000 é aplicado a juros simples durante 2 anos, a taxa de 2% ao mês. Qual o montante obtido? Então, já presta atenção aqui, ó. Você vê que o tempo, 2 anos, e a taxa está em meses. Então, eu vou ter que converter esses 2 anos em meses. Então, o capital, ó, R$ 20.000,
O tempo, 2 anos, eu converto para meses, dá 24 meses. A taxa aí, 2% ao mês, dividido por 100, dá 0,02 ao mês. Ok? Então, o montante, ó, é o capital que multiplica 1 mais IT. Formulazinha que nós vimos lá na parte teórica. Então, o montante vai ser, o capital são 20 mil reais, que multiplica 1 mais 0,02, que é a taxa, vezes o tempo, que é 24. Então, o montante será igual a 20 mil vezes 1,48. Daqui eu tenho que o montante será igual a 29.600 reais. Tranquilos? Bacana, né? Vamos ver um terceiro exemplo, ainda envolvendo juros simples. Determine o capital que, aplicado a juros simples, a taxa de 2,% ao mês durante 2 anos, resulta em um montante de 16 mil reais. Novamente, a taxa 2,5% ao mês, que é dividido por 100, 0,025 ao mês. Novamente, presta atenção, a taxa agora está em mês e o tempo está em anos. Tem que colocar tudo sobre uma mesma, né? Sobre, como está em mês, aqui está em ano, eu vou transformar 2 anos em meses, que é igual a 24, né? Dá 24 meses aí, 2 anos. São 24 meses. Importante, tem que deixar novamente, isso aqui é extremamente importante. Às vezes você perde uma questão aí, erra uma questão porque não fez essa conversão aí, tá? Toma cuidado. A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Então, o montante, ó, 16 mil reais. Vamos lá, então? Substituir na fórmula. O montante é o capital que multiplica 1 mais IT. Então, o montante é 16 mil, igual ao capital que multiplica 1 mais 0,025 vezes 24. Só substituir na fórmula, pessoal, direto. Daqui, então, eu tiro que 16 mil é igual a 1,6 vezes C. Tá? Faz essa continha aí na calculadora, ou então na mão mesmo. Então, daqui eu tiro que o capital vai ser igual a 16 mil dividido por 1,6. Daqui eu tiro que o capital vai ser igual a 10 mil reais. Ok? Tranquilo? Exercício 4. Ó, calcule o capital que, aplicado a juros simples, durante 11 meses e a taxa de 1,5% ao mês, proporciona juros de R$ 825 reais. Olha bem como é que esse exercício é fácil, pessoal. Tempo T, 11 meses, a taxa já está em mês, basta eu dividir por 1,5, dá 0, basta eu dividir 1,5 por 100, que dá 0,015 ao mês. Os juros, R$ 825 reais. Eu sei que juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Substituindo, então, tenho que 825 é igual ao capital vezes 0,015 vezes 11. Daqui eu tiro que 825 é igual a 0,165 vezes o capital. Daqui eu tenho que capital, fácil, né, pessoal? Dividimos aqui tudo por 0,165. Eu tenho que o capital será igual a 825 dividido por 0,165. Daqui eu tiro que o capital será igual a 5 mil reais. Beleza? Vamos ver agora alguns exercícios que eu vou resolver aqui envolvendo juros compostos. Vamos lá. Qual o montante de uma aplicação de 3 mil reais a juros compostos durante 10 meses à taxa de 1,4% ao mês? Beleza? Taxa e tempo estão na mesma unidade. Meses, né? Então, capital, ó, eu sei que são 3 mil reais. O tempo, 10 meses. E a taxa aí, 1,4% ao mês. Dividindo por 100, dá 0,014 ao mês. Nós vimos, né, a fórmula para o cálculo do montante. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, o montante vai ser 3 mil, que vai multiplicar 1 mais 0,14 elevado a 10, pessoal. É aqui que mora o perigo. É aqui que mora o perigo, pessoal.
Você vê que o tempo são 10 meses, né? Aqui é um crescimento exponencial. Então, é um valor alto, né, pessoal? Você vai ver que essa expressão elevada a 10 dá um valor alto aí, ok? É um crescimento exponencial. Então, eu tenho que o montante será 3.000, que multiplica 1,014 elevado a 10. Então, eu tenho que, vou fazer uma aproximação aqui, que o montante é aproximadamente 3.000 vezes 1,15. Então, eu tenho que o montante é aproximadamente R$ 3.450. Vamos ver mais um probleminha envolvendo juros compostos. Uma empresa tomou um empréstimo bancário de R$ 80.000 pelo prazo de 1 ano. Calcule o montante pago sabendo que o banco cobrou juros compostos à taxa de 5% ao trimestre, pessoal. Trimestre, 3 meses. São 3 meses, ok? Então, capital, ó, R$ 80.000. Tempo T, 1 ano. 1 ano tem quantos trimestres, pessoal? 4, né? São 4 trimestres aí. Perfeito? 3 vezes 4, 12. A taxa de 5% ao trimestre, dividindo por 100, 0,05 AT, né? Ao trimestre. Vamos jogar na formulazinha do montante? O montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, o montante vai ser igual a 80.000, que multiplica 1 mais 0,5 elevado a T. O montante será igual a 80.000 vezes 1,2155. Perfeito? Lembrando que o T aqui são 4, né? Isso aqui é T elevado a 4. Deixa o professor arrumar aqui. O tempo T são 4 trimestres, né? Deixa eu colocar aqui, acertar logo isso aqui. Então, tempo T é igual a 4, né? 4. São 4 meses, né? São 4 trimestres, né? 1 ano tem 4 trimestres. Ok. Vamos retornar à tela. Perfeito? Então, 1 mais 0,05 elevado a 4 dá 1,2155. Então, o montante será igual a 80.000 vezes 1,2155. Então, o montante vai ser aproximadamente R$ 97.240. Perfeito, meus caros? Só tomar cuidado, né, com essa potência aí. Beleza, né? Todo mundo entendeu os exemplos que eu fiz? Bom, espero que tenha entendido, porque agora é a hora de você fazer as atividades propostas. Eu coloquei aqui, pessoal, ó, 6 exercícios baseados, né, baseados nessa teoria que nós vimos. Então é importante você fazer. Eu quero que você copie esses exercícios no seu caderninho e resolva um a um, tá bom? É só ver os exemplos que eu fiz lá e mandar ver. Tem dificuldade nenhuma. Aplicações diretas das fórmulas aí. E é claro, do entendimento, né, que vocês tiveram aí do que eu falei até agora. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 exercíciozinhos aí para vocês brincarem. Para além da minha lista. Isso aqui não precisa me mandar, não. Eu quero que vocês façam no caderno como treino. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aí no Google Classroom, coloca aí no YouTube do professor, ou então lá no Meet, tá? Mas tentem fazer. O que eu quero é a lista que eu vou postar. Vocês vão ter que me devolver a lista, a quinta lista que eu vou postar aí no Google Classroom, né, o formulário. Perfeito? Vamos lá. Bom, pessoal, fator de acréscimo e fator de desconto. Fator de acréscimo, pessoal. Então, fator de acréscimo, você calcula da seguinte forma. Você vai multiplicar o valor por 1 mais I%. E o fator de desconto, você multiplica por 1 menos I%. Acréscimo, você vai aumentar. Desconto, você vai
subtrair, né, pessoal? Olha bem, ó, um capital de R$ 500 sofre uma valorização de 30%. Qual é o resultado dessa operação? Pessoal, valorização é aumento, é um acréscimo, é isso? Então, quanto que é 30% de 500? É 150. Então, você vai pegar, todo mundo já sabe fazer isso, né? 30% de 500 é 150, você vai pegar 500 e somar com 150, que vai dar quanto, pessoal? Que vai dar R$ 650. Perfeito, meus caros? Olha bem, ó, uma quantia de R$ 840 sofre um desconto de 15%, pessoal. Qual é a nova quantia resultante dessa operação? Desconto, você vai subtrair, é isso? Quanto é que dá 15% de 840? Vamos fazer? Você pega a sua calculadora aí, pessoal. Pega a sua calculadorazinha e faça. Sei fazer aqui para você, ó. Vamos fazer então. Você vai pegar 840 840 multiplicado por 15% dá 126. Aí você pega e subtrai, né? Você vai subtrair 840 menos 126. 840 menos 126 dá 714. Ok? Então, a nova quantia resultante dessa operação será de R$ 714. Muito fácil, né? Então, acréscimo você soma, desconto você subtrai. Você vai numa loja, cara, você compra uma calça lá, ela custa R$ 100. Se você pagar à vista, o cara te dá um desconto de 20%. Qual a continha que você faz? Você pega 100, calcula 20% de 100, 20% de 100 dá quanto? Dá 20, né? Então, 100 menos 20 dá 80. Você vai pagar R$ 80. Ok? Muito fácil. Pessoal, acréscimos sucessivos. Ó, se um valor inicial V0 sofre N acréscimos sucessivos de taxas e 1%, e 2%, e 3%, e N%, então o valor final V resultante desse acréscimo vai ser dado por essa expressão. Ó, o valor V vai ser igual a V0, que multiplica 1 mais I%, que multiplica 1 mais I2%, que multiplica 1 mais I3%, e assim a gente vai multiplicando, né, até 1 mais IN%, ok? Então, o valor final V vai ser o valor inicial multiplicado aí por esses fatores. Certinho? Observação, pessoal. Caso os N acréscimos sucessivos possuam a mesma taxa I, ou seja, todas as taxas são iguais, então, o valor final V resultante desse acréscimo será V igual a V0. Então, ó, N vezes, né, pessoal? N vezes. Mas como as taxas são todas iguais, eu vou ter isso aqui, ó, elevado a N. Isso? Então, V vai ser igual a V0, que vai multiplicar 1 mais I% elevado a N. Olha bem esse exemplo que interessante, ó. Um capital de R$ 1.000 sofre 3 acréscimos sucessivos de 10%. Qual é o capital final dessa aplicação, pessoal? O que você vai fazer? Então, o valor inicial, V0, são R$ 1.000. Como ele sofre 3 acréscimos, o NI vai ser 3. E a taxa, 10%. Substitui aqui na formulazinha, 1.000 vezes 1 mais 10% elevado a 3. Calcule isso aí para o professor, para você descobrir qual é o capital final dessa aplicação. Tentem fazer aí, tá? Vou deixar como exercício. Descontos sucessivos, pessoal. Se um valor inicial V0 sofre N descontos sucessivos de taxas e 1%, e 2%, e 3%, e N%, então o valor final V resultante desses descontos é dado por V é igual a V0, tá? O valor inicial, que multiplica 1 menos I 1%, vezes 1 menos I 2%, vezes 1 menos I 3%, até 1 menos I N%. Ok?
Observação, do mesmo jeito que eu fiz para os acréscimos. Caso os n descontos sucessivos possuam a mesma taxa y%, então o valor final V resultante desses descontos será V igual a V0, que multiplica 1 menos y% elevado a n. Ok? Todo mundo entendeu, pessoal? Onde V0 é o valor inicial, V é o valor final, I é a taxa e N, o que é N? É a quantidade, né? Lembra lá que eu fiz lá, ó? O que é o N, ó? A quantidade de fatores aqui. Isso? Quantidade de fatores aí. Esse é o N. Beleza? Certinho, pessoal? Todo mundo entendeu? Muito tranquilo. Ok? N é a quantidade de taxas aí, né? Fácil, muito fácil. Treinar nos exercícios da quinta lista. Perfeito? Vamos lá então, pessoal. Ok, então, gostaram da nossa aula de matemática financeira aí? Então, pessoal, agora é treinar na lista, né? Treinar na quinta lista aí, fazer os exercícios. Pesquisem, tem muito assunto, muita videoaula bacana também sobre matemática financeira. Tem, né, pessoas que fazem palestras, que fazem orientações para você se equilibrar, né, financeiramente, aprender, né, a se controlar financeiramente aí, para ter uma vida mais tranquila, é isso? Viver com o que você ganha, são coisas extremamente importantes aí, ok? Evitar, né, entrar em ciladas aí de financiamentos, de empréstimos, e outras coisas mais aí relacionadas com o mercado financeiro, e é selvagem, né? O mercado financeiro é selvagem. Então a gente precisa conhecer bem aí esses temas relacionados à matemática financeira, para a gente não cair em armadilhas. Valeu então, meus caros alunos, fiquem com Deus, um abraço, e dúvidas, deixe aí no Meet, no Google Classroom, ou então nos comentários, né, no YouTube do professor. Valeu, até mais.